Quando é que uma briga vira um crime sério para a lei? Bom, no Brasil, a chave para essa resposta está no artigo 129 do Código Penal. Hoje, a gente vai desvendar como a lei mede a gravidade de uma agressão, desde um arranhão até consequências que, infelizmente, podem mudar uma vida para sempre. Para a gente entender a lógica do artigo 129, vamos pensar numa espécie de escada. Primeiro, a gente começa no degrau básico, a definição de lesão corporal. Depois, subimos pelos níveis de gravidade. Vemos o que acontece quando o resultado é fatal e, por fim, damos uma olhada nas exceções e naqueles fatores que podem pesar mais na pena. Tudo começa com um conceito fundamental. Antes de sair falando de penas de prisão ou de qualquer caso especial, a gente precisa entender o ponto de partida. O que a lei considera, na sua essência, uma lesão corporal. Olha, a definição aqui é bem aberta, bem ampla. Ofender a integridade corporal ou a saúde pode ir desde um empurrão, que deixa um roxo, até algo que faz uma pessoa ficar doente. Esse é o ponto inicial. Se a lesão não passa disso, sem maiores consequências, a pena fica ali entre 3 meses e 1 ano. Mas, como a gente vai ver, esse é só o primeiro degrau. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar mais complexa. A lei não vai tratar todas as lesões do mesmo jeito, claro. A grande pergunta que o Código faz é: qual foi o resultado da agressão? É a resposta para essa pergunta que vai dizer se a pena vai ser de alguns meses ou de muitos anos de cadeia. Então, qual é a linha que separa uma lesão que a gente chama de simples de uma grave? A lei muda o foco. Ela não olha só para a intenção de quem agrediu, mas para o impacto real, mensurável, na vida da vítima. O foco sai da ação e vai para a consequência. Aqui a lei vira quase uma lista de checagem, sabe? Bem objetiva. A vítima ficou sem poder trabalhar por mais de um mês? Sim. Houve risco de morte? Sim. Algum membro ou sentido ficou permanentemente mais fraco? Aconteceu uma aceleração do parto? Cada um desses resultados concretos já eleva a pena para até 5 anos. Por quê? Porque o impacto na vida da pessoa foi muito significativo. Mas e se o dano for ainda pior? A lei reconhece um patamar acima do grave, o gravíssimo. E aqui a gente não está mais falando de uma recuperação em 30 dias. A gente está falando de consequências permanentes, daquelas que não têm volta. Pensa só no peso disso. Incapacidade permanente para o trabalho, uma doença que não tem cura, a perda de um braço, da visão ou uma deformidade para o resto da vida. A lei considera esses danos tão severos que a pena pode ir até 8 anos de reclusão. O foco total aqui é no dano que o tempo não consegue curar. Quando a gente coloca tudo lado a lado assim, a lógica fica cristalina, não é? A lei cria uma escala muito clara. Um dano geral tem uma pena mais branda. Uma incapacidade temporária já tem uma pena muito maior. E um dano permanente tem a pena mais severa de todas. A mensagem é bem direta. Quanto maior o estrago na vida da vítima, maior a responsabilidade de quem agrediu. Agora a gente entra em um território jurídico muito delicado. O que acontece quando a agressão vai longe demais e a vítima morre, mas a intenção do agressor nunca foi matar? Isso é considerado homicídio? Não exatamente. A lei tem uma categoria específica para isso. A frase mais importante aqui é: não quis o resultado nem assumiu o risco. É isso que separa esse crime do homicídio. A intenção era ferir, machucar, mas não matar. O agressor não agiu com aquela indiferença de quem pensa: ah, se morreu, morreu. E essa distinção na cabeça do agente é crucial para a lei. A pena, de 4 a 12 anos, é altíssima, claro, mas legalmente ainda é diferente de um homicídio. A razão para isso é a ausência do que os advogados chamam de dolo de matar, que é, de forma simples, a intenção clara de tirar a vida de alguém. Nesse caso aqui, o resultado morte foi além da intenção original. Mas a lei não é uma via de mão única, só aumentando as punições não. Ela também reconhece que o contexto importa e muito. Por isso, prevê situações em que a pena pode ser diminuída ou, em alguns casos, até perdoada. E aqui está uma das distinções mais importantes de todo o direito penal. A diferença entre dolo e culpa. Uma coisa é querer machucar alguém, agir de propósito. Outra, completamente diferente, é causar um dano por descuido, por imprudência, como num acidente, por exemplo. Isso é culpa. E como se pode ver, a pena é muito mais leve. A lei também dá ao juiz a ferramenta para olhar além do ato em si. Se a agressão foi motivada por um valor social importante, ou foi uma reação imediata a uma provocação muito injusta da vítima, o juiz pode reduzir a pena. É a lei reconhecendo que a justiça precisa analisar o porquê por trás da ação. E agora, o outro lado da moeda. Do mesmo jeito que existem atenuantes que aliviam a pena,
Existem as circunstâncias que a lei considera tão sérias que a punição aumenta automaticamente. Vamos ver quais são esses agravantes? O primeiro grande agravante é a violência doméstica. A lei entende que agredir um familiar ou um parceiro dentro do próprio lar é uma quebra de confiança fundamental. Por isso, a pena base já começa mais alta. A mensagem é muito clara. O lar tem que ser um lugar de segurança e a violência nesse ambiente é tratada com muito mais rigor. Esse gráfico deixa o peso extra que a lei dá para esse crime bem visual. A pena aumenta em 1/3. É um salto significativo que reflete a gravidade de violar a segurança do ambiente familiar. É o jeito da lei dizer que a traição da confiança doméstica agrava e muito o crime de lesão corporal. Essa proteção especial se estende também para outras duas áreas: agentes públicos no exercício da função e o ambiente escolar. A lógica aqui é proteger a autoridade do Estado e garantir que as escolas sejam santuários seguros. Atacar um policial em serviço ou agredir alguém numa escola é visto como um ataque direto a pilares da sociedade. E esse aqui é uma mudança mais recente, que codifica diretamente a proteção contra a violência de gênero. Isso reflete uma evolução clara no pensamento jurídico, com o objetivo de combater um problema social muito específico e grave. Como a gente viu, o artigo 129 não é só uma lista de crimes e penas. Ele é um reflexo de como a sociedade mede o dano, valoriza a intenção e tenta, cada vez mais, proteger os mais vulneráveis. É uma lei viva que muda com o tempo, o que nos leva a uma questão final. À medida que os nossos valores mudam, como as leis devem continuar se adaptando para proteger quem mais precisa?